Olá, boa noite! Está começando o nosso Sem Tabus e eu fico muito feliz por mais essa oportunidade. Quero ser boa companhia para você e que a nossa conversa de hoje possa ser resposta para algumas das suas inquietações. E querendo conversar com a gente, já sabe, nossas redes sociais estão à sua disposição. Entre em contato com a gente. Esta é uma série de programas aqui do Sem Tabus que nós estamos fazendo com pastores. Queremos ouvir dos pastores o que eles dizem a respeito de sexualidade a partir do conhecimento bíblico. Muita gente nos escreve dizendo, Darlene, eu gostaria de saber esta ou aquela outra questão segundo a Bíblia. Tem textos bíblicos que deem respaldo a essa prática sexual? E então nós estamos atendendo a estas pessoas que consideram, claro, todo o conhecimento humano, mas querem de fato saber o que a Bíblia diz. É certo que nós temos conhecimento de que a Bíblia não é um manual para responder a todas as nossas dúvidas, porque ela tem um objetivo específico. A Bíblia é um livro que trata de salvação. Tem a ver com o plano de salvação, o plano de Deus para os seus filhos. Então, as orientações que nós encontramos ali, sim, existem. Eles estão de Gênesis ao Apocalipse, os princípios, as declarações que nós vamos tomando para si e entendendo que aquilo tem a ver com a nossa vida dia a dia e vai nos ensinando, nos instruindo, nos corrigindo, nos auxiliando, mas não necessariamente vai responder a uma pergunta específica com uma resposta específica, mas nós vamos encontrando ali, como eu já disse, os princípios que vão nos ajudar a nortear a nossa vida e a nossa história. Então, considere que você pode perguntar também, considere que você pode ter outras dúvidas e considere que nem todas as respostas serão dadas aqui, porque não é essa a nossa pretensão, mas nós temos o objetivo de esclarecer alguns temas, sim, e dar a você a oportunidade de estudar mais, de questionar mais, de ir em busca das suas respostas a partir da palavra de Deus. Ela nos auxilia, ela nos aponta a verdade, mas precisamos estar de coração aberto e termos boa vontade. O meu convidado de hoje já esteve aqui outras vezes e volta para nós conversarmos sobre alguns temas, por exemplo, casamento antes, ou melhor, sexo antes do casamento é pecado? Pois é, nos escrevem perguntando isso. Nossos jovens querem saber se a Bíblia diz claramente ou se é isso uma tradição da igreja, se é uma tradição da família, uma tradição cultural. Mas o que diz a Bíblia sobre isso? Esta e outras perguntas no programa de hoje com o pastor Oliveiro Júnior. Bem-vindo aqui ao nosso Sem Tabus. Boa noite, tudo bom, Darlene? Prazer estar aqui com você. Obrigada, bem-vindo. Boa noite. Sim. O convidado de hoje é Oliveiros Pinto Ferreira Júnior. Ele é pastor e secretário do Ministério Jovem da Associação Paulista do Vale. Nascido na cidade de Guarulhos, atua hoje em São José dos Campos, no estado de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é oliveiros.junior@ucb.org.br. Olá, pastor Oliveiros, como vai? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Muito Boa obrigado noite. pelo convite. Prazer estar aqui com os amigos do Sem Tabus. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e para responder as perguntas que são de muitos jovens, que é da igreja, querer saber do pastor, qual a orientação da igreja, a orientação especialmente da Bíblia. Por exemplo, a primeira pergunta tem a ver com namorar com pessoas de outras denominações. E ela diz exatamente assim, por que namorar uma pessoa de outra denominação é errado se os dois são cristãos e creem no mesmo Deus? A Bíblia diz que não é bom cristão namorar com um descrente. Estou certo ou estou errado? A Bíblia fala sobre o jugo desigual, né? O que é o jugo desigual? É o jugo, aquela imagem dos dois bois carregando aquele jugo para arar a terra. Se um é mais forte que o outro, ele vai acabar matando, enforcando o outro vai segurar o primeiro, né? Então, eles têm que ter compatibilidade. Não é porque eu acredito em Deus que eu creio nas mesmas coisas que a outra pessoa. Você vai ter uma Bíblia, um Deus e um monte de religião. Isso não tira a credibilidade do cristianismo. Essa não é uma exclusividade da religião. Todas as áreas do conhecimento são assim. Na psicologia, as pessoas estudam os mesmos autores, os mesmos livros, elas vão ter posicionamento diferente com relação a alguns assuntos. Assim também é na pedagogia. Vamos falar sobre avaliação, sobre disciplina. As pessoas estudam os mesmos manuais, os mesmos autores, mas elas têm opiniões bem diferentes. Assim também é na religião, no direito, como em qualquer outra área. Se você for hoje numa cadeia e perguntar ali para os prisioneiros quem é que acredita em Deus,
A grande maioria dos presos brasileiros, eles acreditam em Deus, foram batizados em algum momento. Não vamos julgar o contexto deles ali, o que aconteceu, mas eles todos acreditam em Deus. O que eu quero dizer não é porque eu acredito em Deus, eu creio em Cristo, que eu tenho os mesmos valores da outra pessoa. Há muito mais por trás de uma religião do que simplesmente eu dizer que eu acredito em Deus. Então eu tenho que saber se eu pratico aquela religião. Por que eu posso discordar de um cônjuge, por exemplo, em vários assuntos, como política ou como futebol, mas nem tanto em religião? Porque a religião, ela lida com todos os aspectos da minha vida. Ela vai definir os valores pelos quais nós vamos criar os filhos, por exemplo. Ela vai definir os parâmetros sexuais do casamento. Ela vai definir questões, por exemplo, como entretenimento em família, como investimento financeiro e várias outras coisas. Então, tudo na vida acaba estando ligado à religião. Eu só vou descobrir isso daqui o dia que eu estiver num contexto de casado, de família, e eu começar a descobrir que ambos acreditam em Deus, mas têm posicionamento muito diferente e distintos sobre vários temas. Então, assim, mais do que acreditar em Deus, eu tenho que saber se aquela pessoa ela é compatível comigo ou se um dos dois bois vai acabar enforcando o outro aqui no aramento dessa terra. É que o casamento é a construção de uma vida junto. Exato. E nós temos que pensar em todos esses aspectos. É legítima essa pergunta, porque quando essa resposta é dada pela metade, dá-se a entender que é só uma questão de crer em Deus ou não crer em Deus. E o que vai além é justamente o dia a dia, não é? Mas significa que ser de uma mesma religião, nós tenhamos todas as outras áreas mais compatíveis? Ou é apenas quando a Bíblia orienta a não entrarmos em julgo desigual? É algo mais grave do que simplesmente uma incompatibilidade? Olha, a gente volta ali naquele assunto. Vamos supor, então, que é da mesma religião, eles têm a mesma fé, eles concordam sobre os assuntos bíblicos, o que não significa que aquela pessoa é boa para mim. Você vai ter na igreja gente que não é compatível com você, gente que não tem os mesmos sonhos, gente que não está no mesmo momento social, cultural, financeiro, intelectual e uma porção de outras coisas. O julgo desigual da crença religiosa é um dos itens da compatibilidade. O que é importante aqui? É eu não querer espiritualizar o assunto. Eu tenho que botar minha cabeça para funcionar. Claro que eu vou orar, claro que eu vou buscar o conselho bíblico, mas eu tenho que lembrar também que eu estou num contexto de paixão e eu gosto muito daquela definição de paixão que ela diz que a paixão, na verdade, é a suspensão temporária do juízo, né? Uma pessoa que ela está muito apaixonada por uma ideia, um projeto, ela meio que ela esquece todo o contexto em volta, né? Quando você compra um carro apaixonado, você não vê que o motor está fundindo, que ele está soltando fumaça. Esses dias aí eu acompanhei um amigo na compra de um carro e ele olhava, olha, esse banco ele esquenta, olha, o teto abre e se divide em 3. Aí eu ainda comentei com ele, amigo, o seu motor vai dividir em 3 também, daqui a pouco, a hora que ele explodir, que você não está vendo isso aqui. Então, assim, a compra apaixonada era um pouco perigosa, né? E às vezes, no calor da paixão, a gente acaba passando batido por muitas coisas. A Bíblia também manda a gente buscar sabedoria, ela manda a gente buscar conhecimento. Analise todos esses aspectos aqui. A pessoa, ela acredita como você, além disso daqui, ela tem os mesmos objetivos, ela está buscando os mesmos ideais de vida que você. Em qual nível vocês estão aqui? Que se a gente entrar em um relacionamento para construir uma vida e passar batido por essas questões aqui, por um calor da paixão, que em algum momento ele vai requerer aí um passo mais maduro, pode ser que eu não tenha para dar depois e vai me faltar isso daqui. E um vai acabar ou puxando ou segurando o outro e alguém vai acabar enforcado nessa história aqui. Muito interessante a sua forma de colocar, de ser necessário de a gente não espiritualizar algo dessa proporção, no sentido de eu devo usar a razão para eu identificar que esse conselho, que esse mandamento, não entreis em julgo desigual, ele tem a ver com a minha vida, dia a dia, a harmonia desse lar, a harmonia desse casamento, a paz dessa relação, o bem-estar desse casamento e dessa relação. Só que nós vivemos hoje um período talvez mais enfático que noutro tempo e que a gente problematiza demais muitas coisas. E aí, quando dizemos algo desse gênero, alguém já está tão vacinado para determinadas outras áreas
questões que ela vai dizer assim, mas isso não seria preconceito? Isso não é preconceito? Vocês estão colocando preconceito, rivalidade, semeando ódio entre as religiões. Imagina, nós somos religiosos, nós somos cristãos e nós temos a compreensão de que a intolerância vai completamente contrária à palavra de Deus, ao próprio Deus, que é o Deus absolutamente misericordioso e tolerante, apesar de ser um Deus que ama também, mas com o juízo envolvido nisso tudo, mas de acordo com a bondade dele, a misericórdia dele. Você nem precisaria, eu vou até além disso Sim. daqui, Darleide, que você nem precisaria acreditar em Deus para entender a importância da compatibilidade. Exato, por isso que não precisa espiritualizar, né? Quer ver uma coisa aqui, por exemplo? Converse com o seu namorado ou com o seu noivo aí, por exemplo, que tipo de escola que ele espera que os filhos dele frequentem. E descubra quantas opiniões começam a surgir aqui nessa discussão. O que ele pensa sobre correção, sobre disciplina dos filhos e vários outros assuntos, sobre investimento financeiro, por exemplo. Porque quando a gente está namorando, você tem muito aquela questão da ação, ali tudo, eu consigo forjar muitas coisas, mas conforme o relacionamento avança, eu consigo pegar mais a reação da pessoa, o que ela acha sobre determinados assuntos. Isso aqui vai muito além de eu fazer uma confissão dizendo assim, eu acredito, eu sou dessa denominação, eu sou daquela religião. A Bíblia requer que eu coloque os neurônios que Deus me deu a serviço daquele projeto que nós estamos construindo. Ninguém entra em qualquer tipo de sociedade que seja sem analisar essas questões, que elas são básicas, elas são primordiais. Eu me identifico com isso daqui, eu penso mais ou menos aqui nessa linha. Claro que num relacionamento a gente acaba sendo muito complementar na questão dos temperamentos. Se eu for exatamente igual àquela pessoa, nós vamos ter outro tipo de dificuldade, mas nós temos que estar caminhando para o mesmo lado, que se um vai para cá e o outro vai para cá, em algum momento vai dar problema isso daqui. E claro que a crença religiosa, ela acaba sendo a base de todas as outras coisas. Não é preconceito, é bom senso. Bom senso. Exatamente, boa palavra. E a história do sexo antes do casamento, que é tão recorrente essa pergunta, onde está escrito, não é? Onde está escrito que é pecado, pastor Oliveiros? Olha, o sexo antes do casamento, vamos só categorizar aqui, é o que a gente chama de fornicação. O adultério é o sexo dentro do contexto do casamento, né? Às vezes a gente acaba confundindo isso daqui. Primeiro eu tenho que entender o que é o sexo para Deus. O sexo é a maior celebração de amor entre duas pessoas na presença de Deus, no contexto da eternidade. Então, a qualquer momento que algum desses aspectos aqui é quebrado, eu posso ter uma grande demonstração de amor, mas não estando na presença de Deus, eu já quebrei esse conceito. Eu posso até estar na presença de Deus, mas fora do contexto da eternidade, que significa fora das regras que Deus criou, em todos os seus sentidos. Então, eu vou incorrer na quebra dessa questão aqui. Algumas pessoas, elas querem assim, um texto para tudo, né? E esses dias aí alguém me falou, pastor, a Bíblia não fala sobre a maconha. Aí eu, mas gente, não havia maconha naquela época, né? Assim, a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Não é porque não fala explicitamente que está se omitindo, mas tem texto sobre isso daqui. Claro. A Bíblia vai chamar de prostituição, que é um termo muito mais amplo, toda atividade que ela acontece fora desse contexto da eternidade. Eu poderia mencionar alguns aqui, eu só vou mencionar um, que é 1 Coríntios 7, capítulo 2, que ali fala, manda a gente fugir da prostituição, e ali ainda coloca o contexto do casamento como sendo o projeto criado por Deus para te estruturar nessa questão aqui. Quando a gente, o sexo fora do casamento, a gente volta naquela questão da paixão, ele baixa a minha guarda de juízo. Eu vou passar batido aquele motor que está fundindo, aquela fumaça que está soltando ali no escapamento do carro na hora da compra. E eu vou entrar em um nível de admiração tão grande que aquilo que era para eu estar fazendo, a lição de casa, de acompanhar, de me aconselhar, de comparar a compatibilidade, isso daqui passa batido. Que eu substituo isso daqui por um sentimento que eu não consigo nem descrever o que é uma coisa nova para mim, é algo extremamente envolvente e eu não vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então o sexo ele tem o seu lugar para acontecer. Quando você
Uma vez um amigo meu foi numa dessas máquinas aí, é de chá, suco, enfim, ali que você põe moeda, aperta, ele sai na sequência toda certinha. O copo dele saiu por último, veio o líquido, daí a mistura, daí água quente, não sei o que lá, papá, e por fim o copo. A ordem do fator altera? Altera. O copo tem que vir primeiro, você tem que ter uma estrutura. A ordem de Gênesis capítulo 2, do verso 20 em diante, diz assim: primeiro deixa pai e mãe. Depois ele se une à mulher, no sentido de unir as ideias, unir os recursos, unir os projetos, unir os sonhos, unir no contexto da eternidade. E depois, por último, se tornam uma só carne. Qualquer mudança dessa sequência vai gerar prejuízos por muito tempo para a pessoa, e alguns deles vão acompanhar a pessoa pela vida toda. Inclusive, algumas perguntas que nós temos na lista aí que eu já andei vendo aqui, né? A gente vai acabar remetendo isso daqui a esse contexto do sexo antes do casamento. Você pulou etapa, queimou etapa, vai dar diferença ali na frente. Agora é hora de você estar construindo uma fundação. Não pensa na janela agora, não pensa na decoração, não pensa no ar-condicionado. Agora é fundação. Se aqui agora ele der errado, você vai acabar carregando isso daqui o resto da vida, de alguma maneira. Mas, pastor Oliveiros, outra pergunta tem a ver com a questão do sexo antes do casamento, mas no seguinte contexto. O casal está noivo e eles não se aguentaram, fizeram sexo antes da cerimônia do casamento. Conta ou não conta para o pastor? E se contarem, eles ainda poderão casar na igreja? O que tem a ver fazer sexo antes e poder ou não poder casar naquela cerimônia formal na igreja? Sem tabu, sempre polêmico, aí jogando a gente na fogueira. Mas tá bom, a gente acaba passando por isso daqui no dia a dia. Se vai contar ou não, isso daí é uma questão dos noivos. O que eu diria para você, você está disposto a querer roubar a bênção, é isso? Você não tem exemplo bíblico de gente que tentou roubar a bênção? O que deu? Valeu a pena? Se houve aí uma queda, o que a Bíblia manda a gente fazer? Então, repare, agora passe aquilo que você tem que passar, que não significa que acabou tudo, né? Do ponto de vista bíblico, o casamento acontece quando o sexo acontece. Então, ele já foi celebrado perante Deus. A igreja ela não vai endossar uma ação dessa daqui, dizendo que ela concorda com aquilo que está acontecendo, com a forma como isso daqui veio. Já inverteu aqui a questão de deixar a paz, se unir à pessoa e se tornar uma só carne. Perante Deus já houve esse casamento. Então, o que a igreja vai celebrar? Às vezes você tem ali, mas isso daqui aconteceu ali em tal época, agora nós vamos fazer. Seria como celebrar um aniversário de debutante quando a pessoa já tem 20 e poucos anos. Já passou aquela época, ela já aconteceu, o que não significa que Deus não tem ainda grandes bênçãos reservadas para você. Agora, se eu acabei colocando a carroça na frente dos bois, vamos reparar a situação, vamos entender ali o que houve, e eu vou ter aqui um preço agora a pagar. Talvez o sonho de menina que aquela noiva tinha, que aquele rapaz tinha, não vai acontecer dentro daquele contexto. Agora, o que vale mais? É a cerimônia em si, que muita gente foca tanto na festa, tanto na foto, que ela esquece do casamento. O que vale mais aqui, a cerimônia ou o casamento? Que se valer para você mais o casamento, o relacionamento em si, a eternidade, então a igreja tem como ajudar você. E como pastor, nós temos aconselhado e acompanhado vários casais que eles podem até não ter começado de uma forma certa, perderam ali a questão da cerimônia, mas ergueram a cabeça, reconhecendo ali o seu papel, assumiram com maturidade, e isso para mim são valores que valem muito mais do que a foto que eles talvez não tenham, ou o vídeo que eles não tenham, mas a família feliz que eles têm. Isso teve, família feliz teve, relacionamento saudável teve, maturidade teve, crescimento teve. E isso aqui eu acho que são as coisas que nós vamos levar para a eternidade. O Instagram vai passar, a foto ali vai passar, o selfie com o noivo, etc. São coisas bacanas da gente ter. Agora nós temos que lembrar que nós estamos plantando aqui as coisas. Não dá para ter tudo. Não dá para Não dá para querer ter a aprovação da igreja, do pastor, da Bíblia, não é da igreja e do pastor, porque eu estou entendendo que isso não é um posicionamento particular seu. Corretamente. É uma visão bíblica.
Ela parte da Bíblia e a igreja ela vai colocar o nome dela. Eu, como pastor, eu vou endossar aquilo que eu entendo que está dentro dos princípios e do acordo bíblico. Então, quando eu oficializo uma cerimônia assim, eu estou dizendo para os outros jovens que aquilo que aqueles 2 jovens fizeram até ali é um exemplo a ser seguido. E se eu sei de alguma coisa, eu tenho a responsabilidade perante Deus de crescer junto com aqueles jovens, de educá-los no caminho certo, para que a bênção vai vir em algum momento, de alguma forma, Deus vai dar um jeito, Deus vai suprir, mas eles têm que entender que agora o caminho deles vai ser um pouco diferente. Agora, pastor, na sua resposta veio o indicativo de que o ato sexual, ele significaria o ápice da cerimônia e esse casal estaria perante Deus casado por conta do sexo. Mas aí levanta outra questão. E os casais que já fizeram sexo e passaram batido e estão no outro relacionamento, ou então estão namorando agora e eles não são casados, eles têm vida sexual ativa e eles estão ouvindo isso e dizer assim, pastor, então nós estamos casados? Então nós estamos casados? Como é que fica essa ideia, assim, estou casado porque fiz sexo? É assim mesmo? Quando a palavra de Deus ela chega à nossa vida, a verdade ela confronta a gente com uma situação, com uma série de situações, né? Essa daqui ela pode ser uma aqui para alguém que está assistindo, né? Então o que eu faço? Acho que essa daqui é a pergunta principal. O que eu faço? Vamos corrigir. De repente aqui você não tem aqui esse contexto todo do conhecimento bíblico, está acompanhando aqui ao Novo Tempo, parabéns aqui, obrigado mais uma vez pela sua audiência. Ah, pastor, eu estou morando junto com essa pessoa aqui, a gente não casou, o que dá para fazer? Vamos corrigir. Você tem aí, a Bíblia ela pede que eu cumpra com os meus deveres civis, que eu coloque em dia aquilo que é de César. Então vamos colocar em dia qualquer situação que ela ainda não estiver regularizada. Por que eu falo que o casamento acontece assim no sexo para Deus? Vamos lembrar do Éden aqui, você tinha Adão, Eva, você não tinha cartório naquela época, você não tinha igreja, não tinha nem casamento religioso nem civil, Deus os criou, Deus os uniu ali e ali eles se conheceram e carne da minha carne, osso do meu osso, ali se uniram em um relacionamento dentro do contexto da eternidade. Esse é o ápice. Na Bíblia você tem também outros momentos ali, Rebeca e Isaac, eles chegam, eles já vão direto ali para execução do casamento. Não tinha civil, não tinha religioso. Hoje é uma formalidade que nós temos, que a Bíblia ela requer que a gente dê satisfação para as leis que nós mesmos criamos, as que não contradizem a Bíblia, evidentemente. Mas a partir do momento que isso daqui aconteceu, Deus já esteve presente ali, eu já invoquei a eternidade. Então o que a igreja agora vai invocar novamente a eternidade sobre um lugar que a eternidade já está ali? O que é maior aqui, a eternidade ou a igreja, né? Se a eternidade já está lá, o que eu vou dizer, né? Claro que Deus tem aqui agora todo um projeto de ações e coisas que eu posso colocar em dia. De repente eu estou morando junto, mas eu não e agora esse conceito me chegou, o que eu posso fazer? Ver o que você quer da vida. É essa pessoa mesmo? Então faça planos. Você não vai resolver da noite para o dia agora essa situação, mas vamos fazer plano, vamos estabelecer um projeto. De repente essa pessoa estabelecendo um projeto já é mais um indicativo de compatibilidade entre vocês dois. Vamos progredir, vamos seguir sempre para frente. Não é porque eu caí ali atrás que agora eu vou permanecer caído a vida toda. Você tem as saídas, Deus ainda tem uma vida inteira para poder abençoar vocês. A bênção não acontece só naquele momento, se eu perdi, isso daqui acabou. A bênção é renovada na minha vida todo dia, quando eu acordo, se assim eu quiser. Mas se então dois jovens cristãos, eles estão em atividade sexual, aí eles estão lá na igreja, bonitinhos e tal, mas eles estão ativos sexualmente como namorados, como casal, eles, pela prática sexual, eles são considerados casados? Isso não é... Vou repetir para te dar o gancho de deixar isso bem claro, porque são perguntas que chegam costumeiramente e a gente precisa deixar isso mais claro, o mais claro possível. Eles estão, então, num contexto conjugal de casamento? É por isso que a Bíblia chama de prostituição.
Uau! Porque eu estou entregando o meu corpo fora do contexto da eternidade, fora da presença de Deus, apenas com a celebração de alguma coisa que eu estou vivendo ali. Então não seria casamento, eu posso considerar isso no Houve contexto uma de união prostituição. perante Deus, houve uma união, ela foi fora dos parâmetros, mas eles estão unidos. Prova disso que eu estou falando, que a gente não consegue sair de um relacionamento desse sem deixar um pedaço da gente para trás. Toda atividade sexual que você participa, você deixa um pedaço de você para trás. Mais ou menos. E você não sai ileso do relacionamento que for, porque você se uniu de alguma forma a essa pessoa. Isso daqui vai te acompanhar depois a vida toda. Claro que os efeitos disso daqui vão diminuindo, Deus vai atuando na sua vida, você tem hoje ferramentas científicas para te ajudar aqui nesse processo, mas a ligação foi forte, ela aconteceu, aquilo ali não é só da carne, aquilo ali envolve mente, aquilo ali envolve espírito. O que eu falaria para um filho, por exemplo, nesse contexto? Filho, então vamos regularizar essa situação aqui. Você ama essa pessoa, são compatíveis, vamos fazer plano de casamento. Então, se não for acontecer agora, então para de fazer o que vocês estão fazendo. Agora, se não for essa pessoa, cai fora. O que você está fazendo? Que tipo de consequência você espera ter disso daqui? Ou você espera continuar nessa atividade e sair ileso disso daqui? Deus não tem como abençoar aquilo que Ele não uniu. Está havendo aí uma união que ela é caracterizada pela Bíblia como alguma coisa, mas eu não tenho base para ser feliz dentro desse contexto aqui. Então aqui eu tenho que parar de alguma forma. Ou tem que evoluir e se tornar um relacionamento dentro do parâmetro bíblico, daquilo que Deus está pedindo para mim. Ele só pode garantir felicidade dentro da lei que Ele mesmo constituiu. Entendi. Pode casar no civil sem casar na igreja? A igreja adventista, por exemplo, aceita ou é errado? Antigamente não tinha casamento, como já foi bem dito, com esse formato de hoje, né? O que dizer do casamento civil apenas? A cerimônia em si, tá? Ali da igreja é necessário, é dispensável? Até é dispensável, né? Eu, como pastor, eu já oficiei, já ali, assim, a participação da igreja, ali, com uma bênção social da igreja, num casamento civil, lá no cartório, estive ali presente. Uma vez eu me lembro até de um casal muito amigo nosso, jovens, eles tinham ali um contexto, a gente não tem dinheiro para casar na igreja e até no civil era um negócio ali assim, muito restrito, a família muito longe, e eles não tinham motivo ali para grandes celebrações. Eles foram ali no civil e depois à noite eu tive com eles na casa deles ali, em nome da igreja, ali com um voto da nossa comissão, eles eram membros nossos ali ativos, tudo, eles não queriam a pompa daquele casamento, era o contexto deles, ela concordou com aquilo, ele também, casaram, são felizes até hoje. A cerimônia em si é dispensável na igreja, tanto é que muitas acontecem num restaurante, em sítio, fora da igreja, mas você vai ter ali a presença do pastor em algum momento ali para ajudá-los, para abençoá-los, para dar-lhe aquela palavra de orientação para esse novo casal, né? E, em nome da igreja, dizer que a igreja toda está celebrando junto com eles ali aquilo que eles estão fazendo. Seja na igreja, seja no civil, ou seja na casa deles ali, a três, inclusive, como já cheguei a fazer. Agora, sim, a pergunta que fica por detrás disso, mas por que não casar na igreja, né? Ou em algum outro lugar com a celebração da igreja? Seria falta de recurso? Ok, é muito compreensível isso daí. O que me leva a outra pergunta. Então, se está faltando recurso, é hora de casar mesmo, né? Aí é só você que vai saber dessa questão aí. Oi, gente! Eu sou a Lorena, do blog de casamento Lápis de Noiva. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a fase pré-casamento, a fase de noivado, que é muito legal, muito encantadora, mas ela é cara. E tem alguns pontos importantes para os noivos não brigarem, para ficar tudo certo, para conseguir ter o casamento dos sonhos, mas dentro do orçamento, certo? E não ter aquela sensação de que, puxa, eu tive uma expectativa, mas minha realidade foi outra. É legal desde o começo já saber qual que é a sua realidade, o que você vai poder fazer. Então, legal, senta com seu noivo, convida ele, defina as prioridades. Eu quero um casamento assim, eu quero um assado, o que o noivo quer, o que é importante, são as fotos, é o bolo. E aí vocês vão fazer uma listinha de prioridades e busque orçamentos. Peçam orçamentos para alguns fornecedores e coloquem tudo numa planilha. Noiva organizada vai muito longe. Coloca numa planilha para vocês saberem o que é possível. Se tiver muito fora, ou então for um agrado, ou se tiverem muitos mimos, vocês podem tirar.
E vocês tendo esse orçamento pronto, convide seus pais. Porque uma das coisas que mais gasta realmente é a lista de convidados. Que todo mundo tem muita gente para convidar, tem que chamar seu pai com muito amor e carinho e falar assim, pai, não dá para convidar todo mundo da igreja, você vai ter que escolher alguns amigos apenas. E também tem algumas dicas legais que você pode ter no seu casamento, alguns elementos feitos pelos noivos, dá pra economizar. Você pode, quem sabe você tem uma tia que faz, enfim, os melhores docinhos do mundo. Tem várias formas de economizar no casamento, mas mesmo se você não quiser economizar, vamos supor que você já tenha, enfim, tudo pronto e ainda assim você vai gastar dinheiro e você não pode se endividar, porque depois que você casar, e se você tiver uma dívida, pode ser que você brigue com seu marido, então não é legal. Então, a minha dica é focar bastante no planejamento do casamento, conversar com o noivo, sentar com ele, ver tudo que vocês realmente vão fazer e vai dar certo, porque a fase pré-casamento, ela é um reflexo e um pouquinho do que vocês vão viver lá na frente. Né? Depois de casados, vão ter dias difíceis, desafiadores, cansativos, mas dias alegres, divertidos. Então vamos levar essa fase com muita leveza, muito amor, para depois no casamento continuar, prosseguir. É isso. Um beijo! A cerimônia em si, ela pode até ser dispensável, mas nós temos que entender, vale a pena? Puxa vida, um sonho. As meninas, principalmente, elas crescem brincando de noiva desde criança. Minhas duas filhas, elas brincam, elas assistem, elas veem, e acham o máximo isso daí. Desde criança isso daqui. Vai abrir mão disso daqui por um contexto que seja? Será que não seria melhor esperar aí algum tempo mais, né? Tem que estar muito seguro disso daqui, né? Precisa estar seguro disso. Tomar uma decisão dessa daqui. Mas em se tratando de ser certo ou errado, não fazer a cerimônia religiosa no ambiente de igreja, aquela celebração com a festa toda, não é um requerimento bíblico. Isso é mais contexto cultural. A igreja se faz presente de outras formas. De outras maneiras. E são várias. O pastor vai até você onde você estiver. Eu brinquei uma vez, amigo, eu vou até a lua de mel, eu vou ficar longe de você, mas se precisar eu tô lá. Claro que a gente vai brincando. Respeitar os devidos limites. Né? Mas para dizer que a igreja vai te acompanhar onde você estiver, se assim você precisar e permitir também. Uhum. Pastor, agora a Bíblia fala a respeito de alguns prazeres da carne, usando essa expressão mesmo, né? Fugir da carne, os prazeres da carne. Mesmo sexo entre marido e mulher casados, não seria carnal? Então tá. Quero saber. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos muito interesse de que você vá bem em todas as áreas da vida, que você seja feliz. Tanto é que nós estamos aqui falando de sexualidade no contexto cristão. O nome desse programa é Sem Tabus, justamente para quebrar alguns tabus, derrubar algumas barreiras que nós mesmos cristãos levantamos ou as mantemos e muitas vezes elas nos impedem de enxergar o outro lado da vontade de Deus, a compreendermos melhor a respeito da vontade de Deus para a nossa vida como um todo. Então, aqui na Novo Tempo, nós nos preocupamos em ensinar a você a palavra, a Bíblia, de ensinar a você a partir da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus e nesse contexto de evangelho e da vontade de Deus para nós, como entendemos e como temos recebidos ali da Bíblia, nós entendemos a respeito da vida como um todo, saúde mental, saúde física, saúde espiritual. E aí eu quero te indicar que temos aqui com muito carinho para te dar a revista Fique Leve. É uma revista que trata de princípios básicos para você viver com qualidade de vida. Isso é um presente que nós queremos que você receba com carinho em casa, pelo correio. Basta você ligar para a gente em horário comercial e pedir a sua revista Fique Leve. É apenas o horário que é comercial. Nós não comercializamos essa revista. Ela é um carinho nosso para você. Do que se trata? Aqui nós vamos falar de doenças emocionais e vamos apontar para caminhos de cura, de restabelecimento. Nós vamos trabalhar aqui relacionamentos a partir do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente e, portanto, a sua saúde espiritual também vai crescer e melhorar consideravelmente. Acredite nisso, à medida que você cresce, que você aprende, que você quer para si melhor qualidade de vida, saúde física, mental e espiritual. Então fica a dica, pede a revista Fique Leve e nós vamos mandar para você de presente.
Liga 0 Operadora 12 21 27 31 21. E tem mais em horário comercial, né? Ou você pode entrar no nosso site também, mas é mais fácil por telefone. Às vezes tem alguma dificuldade, o pessoal não consegue no cadastro. E ainda tem mais. Ao final você vai receber esta revista. Ao final de cada capítulo tem um questionário. Você vai responder esse questionário. Num dado momento, todos os questionários já respondidos envia para nós e você vai receber isso que eu acabei de te mostrar, um certificado de que você concluiu, fez todo o trabalho que nós propusemos para você de entendimento a respeito de saúde física, mental e espiritual, para que seja um start, um gatilho para você começar a viver em novidade de vida e ser ainda mais feliz. E ainda vai um DVD ou um CD da gravadora Novo Tempo como brinde para você. Quem mais te incentiva a cuidar tanto assim da saúde física, mental e espiritual? Temos amor pelo trabalho que fazemos, temos amor por você. E a nossa conversa de hoje está aqui com o pastor Oliveiro Júnior. Estamos falando sobre questões que envolvem a sexualidade, dúvidas que chegam dos jovens, dos adultos. E nós vamos só fazer uma pausa e já voltamos para continuar aqui a nossa conversa. Até já. Pastor Oliveiros, é cada pergunta. Essa de agora tem a ver com fazer sexo ser carnal ou é espiritual? Porque ele diz assim, ó, o que a Bíblia chama de prazeres da carne? Mesmo o sexo entre marido e mulher, casados, não é carnal? E então me explique essa questão de ser carnal ou espiritual. Vamos lembrar que quem criou o prazer foi Deus, tá? Então Deus criou o prazer para o ser humano, só que ele tem aí as suas leis, o seu contexto. O que é um prazer da carne? É aquele prazer que é praticado para satisfazer um desejo meu, pessoal. Então, quando eu não estou contemplando mais nada, nem as leis que Deus criou para aquilo, nem o contexto, nem quem está participando daquilo. Então, por exemplo, comida pode ser um prazer da carne? Pode. Quem criou comida? Quem criou a comida com gosto, com sabor para ser um prazer? Foi Deus. Agora, a forma como eu me relaciono com ela vai definir se aquilo ali é para satisfação puramente de um desejo ou de uma necessidade de uma comunidade, por exemplo, né? Eu menciono comida porque eu tive um relacionamento muito abusivo com a comida por muitos anos da minha vida. Quem conhece sabe que eu perdi peso recentemente, trabalho todo. Estou ficando leve, né, no outro aspecto dessa revista que foi mencionado aqui. Mas eu sei que a comida pode ser um prazer da carne. Outras atividades também, atividade física e a sexualidade, por que não? Se eu a praticar para cumprir aí, para satisfazer um desejo meu pessoal, desconsiderando inclusive o meu cônjuge, as suas limitações, os seus valores. Existe gente que dentro do casamento quer exigir que a pessoa faça coisas ali mirabolantes, coisa que às vezes a própria Bíblia condena, mas não, eu quero aquilo ali. Por quê? Porque eu tive isso aí como referência em algum outro momento, mas eu estou exigindo, submetendo a outra pessoa, isso daí humilhando e uma porção de outras coisas mais. Isso aqui dentro de um contexto de casamento, inclusive. Pode ser sim um prazer da carne nesse contexto. Eu vou infringindo um pecado. Aliás, a Bíblia dá listas ali. Eu vou deixar uma aqui só com o nosso telespectador. 1 Coríntios 6, verso 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Aqui assim dá uma lista de pessoas que se utilizaram de alguma coisa até criada por Deus, boa, mas eles abusaram disso daqui, por um contexto de egoísmo. Eu estou no centro da prática disso tudo, que é o que vai contrário ao contexto do casamento. Eu não caso para eu ser feliz. Eu não caso pensando nos meus objetivos, na minha vida, naquilo que eu quero. Eu caso para construir uma vida a dois, pensando na outra pessoa. Então a palavra altruísmo é o que mais sobressai dentro de um casamento. Aliás, quantas vezes eu tenho que repensar o meu gosto, aquilo que eu queria, o que eu queria era estar fazendo isso daqui, mas em nome de um projeto de família, vamos para tal lugar, vamos fazer isso daqui, depois a gente faz aquele outro. É o anti-egoísmo, né? Acho que nada quebra mais o nosso egoísmo do que o casamento. E você pensar em atividades sexuais carnais,
dentro de um contexto de casamento, isso daqui me coloca nessa lista que eu acabei de ler, de um dos abusadores Os dessas excessos, coisas. dos abusos. E o texto bíblico também nos orienta a respeito de tudo que o cristão vai fazer, deva considerar glorificar a Deus, não é? A Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, então nós podemos colocar o sexo. Mesmo autor. É o mesmo autor. É a mesma linha de raciocínio, a mesma ideia, o mesmo espírito. Então, considerar que nós temos em vista atender aos requisitos de Deus, não porque é um Deus arbitrário que nos obriga e que nos vai condenar e etc., mas é que Ele tem em vista o nosso bem. Ele nos criou, Ele é amoroso. A maior prova de amor que Deus deu, mais do que dar seu Filho Jesus como Salvador, ser morto na cruz, tornar-se um de nós e viver o que viveu, experimentar o que experimentou. Então, o cristão precisa considerar se de fato é cristão, se não é outro contexto, é outra realidade, é outra filosofia, outro modo de enxergar a vida. A cosmovisão de quem não crê em Deus vai noutra direção, apesar de considerar também os seus princípios, seus valores. Tem muita gente ética, muita gente correta, muita gente honesta que não acredita em Deus, mas tem esses valores e que a própria Bíblia diz que se tem esses valores vieram de Deus, não surgiram do acaso, porque nós somos bons. Vem de tudo que é bom, vem de Deus. Mas tem outra maneira de pensar. Agora, nós cristãos, o que é carnal? É exatamente isso. O que atende às minhas necessidades, meu corpo, minhas regras, meu corpo, meus desejos, eu decido, eu os atendo na hora que eu quero. Agora, o verdadeiro cristão atende nos passos de Cristo. O próprio Cristo não veio fazer a vontade dele. O próprio Cristo diz que eu vim fazer a vontade do Pai. Enquanto ele esteve conosco, ele veio fazer a vontade do Pai. Então, qual é a sua vontade? É fazer a sua vontade simplesmente, sem considerar a vontade de Deus para a sua vida? Um marido que abusa sexualmente da sua mulher? Uma mulher que não atende sexualmente o seu marido? Uma casa que não é construída sobre os alicerces da fé? Está sendo coerente com o que a boca declara? Então, pensemos nisso, para nós não sermos nem de um extremo, de passar alguém dizer assim, quer ser santo, não faz sexo. Aí você está desconsiderando a palavra de Deus. Ou ir para outro extremo e dizer assim, não, Deus é tão bom, a graça é tão linda, que eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Entende? Vamos por aí, para a gente pensar equilibradamente, assertivamente. É importante lembrar também, até, Darleide, que essa questão da carne não tem limite. O que a carne quer, cada hora ela quer mais, ela quer uma coisa a mais, ela quer uma nova experiência. Vai chegar um momento que você vai esgotar experiências e você vai começar a inventar coisa que não existe. Assim, a carne não tem raciocínio, ela não tem valores morais, éticos em si. Ela tem que estar julgada ou subjugada a uma outra fonte de análise ali para tomar as decisões ali. É um outro centralizador. Se eu for me basear pela carne, hoje eu gosto dessa música, amanhã eu odeio essa música. Hoje eu gosto de você, amanhã eu não gosto de você. Se eu for ser honesto comigo mesmo, como muitos falam hoje eu vou querer estar casado, amanhã eu não vou querer estar casado. Então a carne nunca foi base para definir o roteiro de vida. Ela acompanha um outro tipo de projeto. Exato. Eu acredito que é Salomão quem diz que um abismo atrai outro abismo. Ou seja, é justamente essa aplicação feita que corrobora com a sua fala anterior, né? De que nós não podemos dar vazão às nossas ideias, porque a gente vai longe. Nós somos muito perigosos. Os desejos não têm limite, não né? tem O coração, limite. a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto. Então, cuidemos. Mas olha só, agora tem um jovem chateado, ou uma moça, ou um rapaz, enfim, ele diz assim, tem um monte de jovens na igreja praticando a fornicação e continuam participando das atividades na igreja normalmente. O que é isso? Cristão vivendo vida dupla e ninguém faz nada? Ué, pode ser segredo, pode ser que ninguém saiba, mas pelo jeito ela diz que parece ser uma coisa que todo mundo sabe, está declarado, está vendo o que está acontecendo e está lá na igreja bonitinho. O que é esse contexto? A igreja é só para corrigir? Como é que acompanha Vou falar casos três assim? coisas sobre essa questão aqui. A primeira você já disse. Não é porque você sabe que todo mundo sabe. Não é? Então, nem tudo aquilo que eu sei, as outras pessoas sabem. Ou o pastor sabe. E que bom que é assim, né? E em muitos casos, o pastor é o último a saber. Enfim, essa daqui é a primeira questão. A segunda questão, estou cumprindo aquilo que Mateus 18 mandou cumprir? Qual é o meu interesse com aquela outra pessoa? Eu só quero acusar, porque o que Mateus mandou fazer? Vai ter com o teu irmão. Se ele te ouvir, ganhou o irmão ali e acabou.
Se ele não te ouvir, leva alguém, vamos trabalhar na recuperação daquela pessoa, né? Então, assim, quem está preocupado com isso daí que acabou de falar, deve estar preocupado também em resgatá-lo. Ou então é melhor eu não expor por expor para quê? Mas, enfim, se eu fui, levo mais alguém se for necessário, depois traz a igreja. Então, essa daqui é a segunda questão aqui. Qual é o meu interesse por trás disso daqui? Agora, a terceira e mais importante, na minha opinião pelo menos, é que o pecado não é jurisdição da igreja, ele é jurisdição de Deus. A igreja não tem como espiar pecado, ela não foi chamada para isso. Tanto é que se eu pecar hoje, eu vou me confessar com Deus. Quem vai me perdoar é Deus, quem vai me corrigir, quem vai me amparar é Deus. Qual é o papel da igreja? Ela lida com o aspecto da consequência social do pecado. É aquilo que traz opróbrio para a vida em comunidade. Vergonha. É a vergonha. Então, o momento que isso se torna público, então a igreja se posiciona, porque feriu a vida comunitária. E eu vou dizer uma coisa para você, Darleide, não são só esses jovens aí que ela mencionou. Uma vez eu disse isso daqui numa comissão, eu me lembro bem, de um irmão ter se levantado, não, porque fulano fez isso e tal, e ele queria ali justiça, ali a toda prova, tudo, e ali entre poucas pessoas, o argumento é que a igreja iria se posicionar quando isso daí fosse público ou quando isso daqui trouxesse opróbrio para a vida comunitária. Mas ele queria expor, jogar público. Foi quando eu falei para ele, irmão, com todo respeito, eu visito todos vocês aqui. Se tem alguém que conhece muitos problemas nessa igreja, aqui na casa de vocês, sou eu. Porque vocês me contam as dificuldades que vocês têm. Eu sei quem está devendo para quem aqui, eu sei. Eu sei quem é o pai que está com o filho nas drogas, eu sei disso daqui, eu sei quem está adulterando, eu sei quem está batendo na esposa, eu sei quem está fazendo um monte de coisa. Agora, nem por isso eu vou usar o microfone da igreja para falar sobre essas questões aqui diretamente. Posso corrigi-los em particular, como já fiz com diversos de vocês aqui. Eu posso compartilhar a minha vida, aqui, aquilo que eu sei da palavra de Deus, para crescermos juntos. Agora, o púlpito não é usado para a gente expor o pecado dos outros. O púlpito é usado para a pregação do Evangelho. E é isso que tem que ocupar a pauta principal da igreja, é a pregação do Evangelho. O pecado é com Deus, é a consequência social do pecado, a igreja vai se posicionar. Agora, se nós formos caçar o pecado dos outros, eu garanto para você, não vai ficar um nessa igreja aqui. E eu vou ser o primeiro deles a sair. Como líder, eu vou ter que abdicar de tudo aquilo que eu faço naturalmente, se eu tiver o mínimo de consciência, como todos nós devemos ter. Então, a igreja não foi chamada para caçar pecado, para espiar pecado. Pecado não é uma prerrogativa nossa. É uma jurisdição que ela está muito além da capacidade da igreja. Quem que pode mexer com o pecado do outro se todos nós somos pecadores, pecaminosos em si? A vocação da igreja é o resgate e a pregação do Evangelho. Ela vai se posicionar quando necessário, quando aquilo macular a vida comunitária da igreja. E particularmente, como no seu caso, o líder espiritual, o pastor que acompanha, se sabe, acompanha de perto o pecador, sem caçá-lo. Gostei dessa sua expressão assim, a igreja não tem que ficar caçando o pecado, né? Não é o papel dela. E aí eu poderia dizer assim, que ela não, o papel da igreja não é caçar o pecador, porque muitos têm a ideia de caçar o pecador, pá! Né? Tira o pecador do esquema, tira essa caça fora. Uhum. E quando o seu papel é de acolher para restaurar, em aconselhamento, em particular, sem expor o pecado do outro, porque senão você perderia a sua função, né? Exatamente. Aí a gente volta naquele segundo ponto que eu mencionei. Qual é o seu espírito ao analisar essa situação aqui? Será que eu estou de longe olhando aqui, me colocando acima das outras pessoas? Eu desconfio muito de gente que sabe mais de pecado do que da graça de Deus. É verdade. Desconfio. Geralmente ela tem alguma coisa ali que ela está escondendo e está se projetando na vida de outras pessoas. Mas fica assim meio na espreita. Quem fala muito em pecado tem problema com o pecado. Todos nós temos. Mas existe gente que... Aqui eu posso falar isso daqui que é o sem tabus, mas existe gente que tem fetiche por pecado. E engraçado que é sempre o pecado dos outros. A situação da adúltera no templo, acho que cabe aqui. E Jesus começa a escrever ali de todo mundo ali. A Bíblia não ficou ninguém saindo dos mais velhos. Os líderes foram os primeiros a se retirar, imagina. Até que ficou só ela e Jesus. E Jesus também não escondeu o pecado dela. Disse assim, você não pode continuar pecando, vai, não peques mais. Mas a condenação, ela está com Deus, ela está nas minhas mãos. Se Deus não caça o pecador,
O que é a igreja que não foi chamada para isso vai querer se meter com essa questão? Nós vamos se posicionar, vamos corrigir a comunidade, vamos ensinar os jovens, vamos fazer tudo aquilo que nos couber. Vai ser usado sim de maneira didática, pedagógica, vamos crescer, vamos aproveitar toda a experiência de queda para a gente aprender e crescer com aquilo ali. Não vamos passar batido naquilo que está acontecendo. Existe um procedimento para cada forma de opróbrio que isso daqui trouxe, é o recolhimento da função, vamos esperar baixar poeira, né? Não vamos expor a pessoa, existem ali as questões ali disciplinares da igreja, são bíblicas também, mas nós estamos muito mais preocupados com o resgate, com a salvação e com o crescimento do que em expiar pecado. É que a sua resposta, eu entendo que ela vem mais na direção de entendermos que o papel de quem está perguntando e cobrando da igreja um posicionamento, que esse indivíduo, estes ou nós, que nos coloquemos numa situação como esta de, e aí, o que vocês vão fazer? Olha, o pecador, que nós tenhamos em mente antes a compreensão da graça para salvar, para acolher, em vez de expurgar e jogar fora e lançar fora, apedrejando os pecadores de entre nós. E a segunda coisa que eu captei aqui da sua pergunta, da sua resposta, vai na direção de, e eu, enquanto indivíduo, o que eu estou fazendo para o bem do meu próximo, enquanto indo até ele e levando a ele a palavra de exortação, porque a palavra diz, a Bíblia diz também, exortai-vos uns aos outros, né? Então, essa exortação que eu tenho com meu irmão deva ser uma aproximação adequada, uma aproximação afetiva e efetivamente bíblica, no sentido de dizer assim, pôr a mão no ombro e dizer assim, meu irmão, o que está acontecendo? Eu soube disso, posso te ajudar, eu tenho os meus pecados, você tem os seus, vamos nos ajudar, mas só que nós não agimos dessa maneira. Nós dizemos, olha aí, vocês têm que cuidar disso, e cruzamos os braços e ficamos fazendo bico, esperando que aquele seja disciplinado, que saia. Então, assim, nós perdemos muito pessoalmente, como comunidade cristã, o outro perde porque ele se sente jogado às traças, aos leões, melhor dizendo, e então a gente precisa considerar o porquê da pergunta, quem está trazendo essa questão, pode ser eu, pode ser você, um de nós, e o que nós queremos com isso. Então, essas palavras devam ser motivos de reflexão pessoal. O que nós estamos fazendo com os nossos irmãos e o que os nossos irmãos estão fazendo com a gente e o que a igreja, qual é o papel dela frente aos pecados de todos nós. É nos execrar ou é nos guardar, nos ajudar, nos ensinando, porque isso não quer dizer omissão da igreja, né, pastor? De maneira alguma. Aliás, eu sou grato a Deus porque eu tive uma comunidade de igreja ativa enquanto eu fui jovem e fui adolescente. Não só dos meus pais, que sempre foram e são muito presentes, mas não faltou gente na minha vida que chegasse e colocasse a mão no meu ombro, um professor ali, um amigo, olha, eu estou percebendo isso daqui, e caminhasse junto comigo antes que a situação ela saísse fora de controle. Isso mostra amor, E a Bíblia diz também, eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, não é? Com certeza. Então, tem amor. Então, se essa igreja ama, tem repreensão, tem disciplina, mas seguindo os parâmetros do amor. É como se faz, o jeito que se faz. Guarda esse recadinho aí no seu coração. Pessoa alguma que tema a Deus pode, sem perigo, ligar-se a outra que o não tema. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A felicidade e prosperidade da relação matrimonial dependem da unidade dos cônjuges. Mas entre o crente e o incrédulo há uma diferença radical de gostos, inclinações e propósitos. Estão a servir dois senhores, entre os quais não pode haver acordo. Por mais puros e corretos que sejam os princípios de um, a influência de um companheiro ou companheira incrédula terá uma tendência para afastar de Deus. Mas o casamento de cristãos com ímpios é proibido na Bíblia. A instrução do Senhor é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pastor Oliveiros, muito obrigada. Foi bom tê-lo aqui no nosso programa hoje, outra vez. Obrigada. Eu que agradeço, meu abraço a todos os telespectadores, lembrando que Deus é a chave do sucesso em todas as suas áreas. Amém. Obrigada a você pela companhia, fiquem com Deus, uma excelente noite, tenham paz no coração, busquem em Deus respostas para as suas questões e certamente o Espírito de Deus te responderá ao ponto. Um abraço e até a próxima semana.